Nos próximos capítulos que vem aí da novela Quando Me Apaixono, tudo começa logo depois que o Carlos teve um jantar ali com o Jerônimo e a Renata, e agora logo depois que a Renata vai para o seu quarto, o Carlos diz ao Jerônimo que precisa conversar com ele e chama para que eles vá até o escritório. Ao chegar lá no escritório, o Carlos já vai direto ao assunto e diz ao Jerônimo que a Alzira disse a Renata que o antigo patrão deles era o Rafael. O Jerônimo então fica revoltado e questiona o Carlos se ele não pediu para que eles não falassem do Rafael. O Carlos diz que sim, que pediu, mas para o pessoal da fazenda e que ele não conseguiu falar com todo o pessoal da cidade. O Jerônimo então respira fundo e o Carlos diz que logo depois ela perguntou se o Rafael era o irmão dele e ele não pôde mentir e disse que sim. O Jerônimo arregala os olhos e o Carlos continua dizendo que logo depois a Renata perguntou o porquê que ele tinha colocado o nome da fazenda de Bonita, e a Alzira foi lá e contou também que isso foi por conta do nome da namorada dele, do Rafael. O Jerônimo então, curioso para saber o que foi que aconteceu, ele então pergunta ao Carlos o que foi que a Renata disse e como foi que ela reagiu a essa resposta. O Carlos diz que a Renata agiu muito tranquila, como se não tivesse nada a ver com tudo isso. Jerônimo fica zoiudo e o Carlos continua dizendo que a Renata agiu muito tranquila, como se não tivesse nada a ver com o Rafael e a Bonita. Jerônimo, por sua vez, nesse momento aí, ele fica sem saber qual decisão tomar. Nesse momento, a cena muda e vai lá para Roberta, alguém bate na porta, ela diz que pode entrar, então é o Matias. Ele entra, dá um oi para ela e pergunta como que ela está. A Roberta então diz que ele já pode imaginar e como que ele queria que ela estivesse, já que ela está esperando um filho ali do marido da irmã dela. O Matias então começa a questionar e diz que sabe muito bem que ela não quer dizer que o Jerônimo é o pai do filho dela e que ele entende tudo isso. Só que o Matias diz que o pai dele e a sua mãe está ali pensando que de fato ele é o pai dessa criança e que ele não sabe mais o que dizer para eles. A Roberta então se levanta, pede perdão a ele e diz que foi por conta da mãe dela que imaginou um monte de coisa e que ela nunca disse que era ele. Matias fica zoiudo e a Roberta continua dizendo que a mãe dela achou que ele tinha sido o único homem na vida dela e que se não fosse por conta do Jerônimo, na realidade ele sim teria sido o único homem na vida dela. O Matias então vai se aproximando e diz que eles têm que dizer imediatamente aos pais dele que ele, o Matias, não é o pai do filho dela e esclarecer logo esse mal entendido. A Roberta diz que sabe muito bem disso e pede que ele espere um pouco porque ela tem que pensar como que vai dizer tudo isso e promete ao Matias que vai contar tudo. Matias fica zoiudo e ela continua dizendo que a mãe dela está desesperada, mas que se ela souber que esse filho que ela está esperando é do Jerônimo, vai ser pior ainda, que ela vai morrer de desgosto. O Matias diz que o pai dele disse que se alguém brincou com ela, com a Roberta, ele vai acabar com ele. A Roberta então diz que tá vendo aí quanto que é complicado dizer a verdade e que talvez fosse até melhor esse menino nem nascer. O Matias então diz para que ela não fale uma bobagem dessa, porque qualquer ser humano tem um direito sim de nascer. A Roberta diz que sabe muito bem disso e que jamais se atreveria a fazer qualquer mal a ele. A Roberta continua dizendo ao Matias que está desesperada e pergunta se ele não tem nenhuma ideia. O Matias diz que a única ideia que ele tem é acabar de vez com o Jerônimo, mas que na realidade ele sabe também que essa não é a solução. A Roberta então começa a jogar e diz que se pelo menos ela tivesse um namorado para ajudar ela a contornar toda essa situação, isso seria muito mais fácil, da mesma forma que o pai dele fez com eles. Matias fica zoiudo e ela continua dizendo que infelizmente ela não tem essa sorte. O Matias fica bem pensativo, a Roberta se aproxima dele e pede que por favor que ele perdoe ela por fazer ele de cúmplice, mas que ela não poderia mentir para ele. A Roberta continua dizendo que ama muito ele para ser desonesta com ele e que pode garantir, que promete que vai arrumar uma solução para resolver isso tudo de uma vez por todas.